Olá, minha querida amiga do TEC, olá, meu querido amigo do TEC. Estamos de volta com mais uma aula de Direito das Sucessões. Vamos estudar hoje o codicilo. Você já ouviu falar no codicilo? Sabe o que é isso? Se você ainda não sabe e se você sabe e quer revisar, fica aqui comigo que hoje você vai saber tudo sobre esse assunto, os aspectos mais importantes para a sua prova. Já te convido para você abrir o seu material, seu caderno, para nós fazermos os grifos e as anotações importantes e assim facilitar a sua memorização e a sua revisão para a sua prova. Vamos lá? Maria Clara, o que será que é o codicilo? Qual o conceito de codicilo? Codicilo é como se fosse um testamento, mas não é. Tecnicamente falando, o codicilo não é um testamento. Mas para você entender, codicilo é como se fosse um testamento pequenininho, em que o autor da herança, ele dispõe ali de bens de pouco valor, ele pode deixar bens pequenos, por exemplo, dou meu anel para minha filha, ou ele pode dizer num codicilo como que vai ser o seu funeral, como ele gostaria que fosse o funeral, qual é a roupa que ele gostaria, que ela gostaria de usar, uma destinação, por exemplo, deixo o meu celular para minha neta, ou então deixo a minha caneta que tem um valor sentimental para minha sobrinha. Então, o codicilo é como se fosse um testamento pequenininho em que o autor da herança ele deixa bens de pequeno valor, ele deixa ali como vai ser seu funeral, como é o ritual que ele gostaria que fosse seguido. Na tela aqui comigo, no slide, conceito de codicilo. Trata-se de uma disposição de última vontade, pelo qual o autor da herança, aqui, quem faz o codicilo, qual o nome dele? Codicilante. Quem faz codicilo, quem redige, quem elabora o codicilo é o codicilante. Dispõe sobre o seu enterro, valores ou bens de pouca expressão econômica. Assim como o testamento, quanto à natureza jurídica, o codicilo é um negócio jurídico unilateral. Então, se o examinador te perguntar, candidato, qual é a natureza jurídica do codicilo? É um negócio jurídico unilateral, assim como é o testamento. Então, para você memorizar, deixa aí na sua cabeça que o codicilo é como se fosse um pequenininho testamento. Um testamento pequeno em que o codicilante, o autor da herança, ele dispõe sobre bens de pequena monta, um anel, um celular, um relógio, ou como ele quer que seja o seu enterro, como que ele quer que seja esse ritual no dia de sua morte. Vamos lá. Artigo 1881 do Código Civil, leitura do dispositivo. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, ou seja, o codicilo é um escrito particular, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre seu enterro, sobre esmolas de pouca monta, a certas e determinadas pessoas, ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias de pouco valor de seu uso pessoal. Veja aqui o artigo 1881, que trata do codicilo, nos mostra que, diferente do testamento, o codicilo ele é destinado para bens de pequeno valor, mas que tem, muitas das vezes, um valor sentimental. É aquela joia de pequeno valor que você ganhou da sua avó e que você gostaria que ficasse com a sua filha. É uma forma de enterro especial que você gostaria de ter. Algum bem móvel, aquela sua escrivania que você estudou a vida inteira para passar no concurso e você quer que a sua filha estude lá também, pode dispor dessa escrivania lá no seu codicilo. Então, é um mini testamento, também possui natureza de negócio jurídico unilateral. Aqui trouxe para vocês uma doutrina sobre o assunto que diz o seguinte: fala sobre o codicilo, claro.
contém disposições especiais sobre o próprio enterro, esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, legar móveis, roupas ou joias de pouco valor, de uso pessoal do codicilante. O critério para apuração do valor é relativo, devendo-se considerar o estado social e econômico do codicilante. Para tanto, o juiz examinará prudentemente cada caso concreto, considerando o valor da deixa relativamente ao montante dos bens do espólio. A gente viu que o codicilo é para o codicilante dispor de coisas de pequeno valor dele. Mas o que seria pequeno valor? Às vezes o que para mim é pequeno valor, para você não é, e assim vice-versa. Então, o juiz ele vai analisar de forma prudente em cada caso concreto para saber o que é pequeno valor. Então, afere-se o que é pequeno valor de acordo com o montante, de acordo com o espólio do codicilante, do autor da herança, e aí se sabe se é considerado pequeno valor ou não. Então vamos lá, dando continuidade. Artigo 1884 do Código Civil diz o seguinte: os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais e consideram-se revogados se, havendo testamento posterior de qualquer natureza, este os não confirmar ou modificar. Maria Clara, não entendi nada. O que esse artigo 1888 está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: um codicilo pode revogar outro codicilo, não tem problema. Codicilo revoga codicilo. Outra situação, testamento também revoga codicilo. Agora, um codicilo pode revogar um testamento? O que você acha? Não pode, a doutrina majoritária entende que não, e pelo artigo 1884 também não. Um codicilo não pode revogar um testamento, por quê? Porque o testamento tem formalidades muito maiores, é muito mais solene, o ato do testamento é muito mais sério, é muito mais formal, é muito mais solene do que um codicilo. Por isso que o codicilo não revoga o testamento. O testamento ele pode revogar um codicilo e um codicilo pode revogar outro codicilo. O que não pode ocorrer é um codicilo revogar o testamento. Mas lembre-se, o testamento pode sim revogar um codicilo, artigo 1884 do Código Civil. Vamos estudar agora a cláusula codicila. Já ouviu falar nisso, nessa cláusula codicila? Maria Clara, nunca ouvi falar. O que é isso? É uma cláusula, essa cláusula codicila, ela é prevista em um testamento e diz o seguinte: que se por acaso esse testamento for declarado nulo, se o testamento perder a validade, esse testamento ele se transforma em um codicilo. Então, vamos supor, um testador, ele está colocando algumas disposições testamentárias que ele imagina que possa vir a ensejar uma nulidade nesse testamento. E aí, já prevendo essa nulidade, ele coloca uma cláusula codicila. Por essa cláusula codicila, o testamento, ele vira, em caso de nulidade, claro, só se o testamento for declarado nulo, se ele perder sua validade, aí ele vira em um codicilo. Isso é possível? É possível a cláusula codicila no Brasil? Tem previsão legal? Não tem? O que você acha sobre isso? Olha só, trouxe uma doutrina aqui do professor Pablo Stolze sobre esse assunto. O que diz Pablo Stolze? Finalmente, uma observação feita por Silvio Venosa chama a nossa atenção. Lembra o ilustre jurista não haver espaço no direito brasileiro para a chamada cláusula codicilar, pela qual o testador dizia que, se seu ato não valesse como testamento, que servisse como codicilo. E aqui alguma doutrina critica esse entendimento de Silvio Venosa e entende que seria possível sim a cláusula codicilar. Outra parcela da doutrina diz que não, realmente não é possível a cláusula codicilar, porque não tem previsão legal. Mas seria possível aproveitar, de acordo com o princípio da preservação dos atos jurídicos, dos negócios jurídicos, seria possível aproveitar sim algumas disposições, o que daria no mesmo da cláusula codicilar ou cláusula codicila. O que você acha sobre isso? Qual a sua opinião?
No caso de um testamento ser declarado nulo, seria válida essa cláusula em que esse testamento ele converte-se em codicilo ou não? Qual a sua opinião? Outra situação muito importante em relação ao codicilo. Pode haver reconhecimento de filho por meio de um codicilo? A gente viu que é possível sim ter o reconhecimento de filho por meio de testamento. E no codicilo, eu posso reconhecer um filho por codicilo ou não? O que você acha? Quem não responde aqui de novo é o professor Pablo Stouso, que diz o seguinte: tema interessante é saber se, por meio de um codicilo, poder-se-ia operar o reconhecimento de filiação por traduzir um escrito particular ao teor do artigo 1609, inciso 2 do vigente Código Civil. Porque o artigo 1609, inciso 2, diz que pode-se reconhecer filho por instrumento particular. Não havendo dúvida quanto à autenticidade da declaração, o codicilo, em nosso sentir, poderá indiscutivelmente servir como meio idôneo ao reconhecimento voluntário de filho, à luz do princípio da veracidade da filiação, caso em que, nesse ponto, deve ser considerado irrevogável. E aí, a maioria da doutrina acompanha esse entendimento do professor Pablo Stouso, no sentido de que é possível sim reconhecer filho por meio de um codicilo. E é isso, pessoal, nós ficamos por aqui, tratamos dos principais assuntos sobre o codicilo. Se tiver ficado ainda alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo. Estou à inteira disposição. Até a próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.